Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, envolvidos por essa natureza que transfunde a todos nós as vibrações da harmonia das leis de Deus. Aqui estamos, Senhor, vibrando alegria por esta feliz oportunidade em nossas vidas de mergulharmos os nossos pensamentos neste manancial de amor, Evangelho de Jesus. Pedimos, Senhor, humildemente, que os Espíritos amigos, responsáveis por este Evangelho, possam socorrer a nossa pequenez, fazendo-nos instrumentos dignos e úteis, para em seu nome, Senhor, aprendermos a servir. Que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre toda a humanidade da terra, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item que nós estamos refletindo é sobre a fé e a caridade. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres se queira iludir sobre sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Esta afirmação é de uma profundidade, porque sintetiza todo o processo da instalação do egoísmo no mundo em que vivemos. Nós não estamos mais falando do egoísmo primitivista dos tempos remotos, quando inaugurávamos a fase humana. Nós estamos falando deste homem, ávido de prazeres efêmeros, que imbuiu-se de vibrações materialistas, pensando nas suas ilusões, encontrar aí o verdadeiro prazer da vida. Esses que em vão, ávido de prazeres, se queiram iludir sobre a sua destinação na Terra, esta fase da evolução, do extremado materialismo que foi buscado pelo egoísmo, porque o egoísmo é uma força atrativa ao materialismo, isso deixou o campo mental do espírito totalmente no painel da ilusão. Que ilusão é essa? Quanto ao seu destino, que a vida é feita para desfrutar tão somente de prazeres efêmeros ligados às nossas emoções corrompidas. Esse é o maior engano da humanidade de agora. Que a palavra de ordem, temos falado isso várias vezes no Evangelho, a palavra de ordem de todo mundo é divertir. E as pessoas desejam se divertir e desejam que os outros se divirtam. Nada contra o prazer no mundo, mas aquele que pauta a sua existência na Terra em se divertir e que está ávido dos prazeres, das ilusões do mundo, coloca o objetivo existencial nisso. Coloca o objetivo nisso. E sustenta ainda, argumenta e sustenta que lhe é permitido não se ocupar senão de sua felicidade. E dizem e verbalizam, estou para ser feliz, eu quero é mais ser feliz. E esse conceito de felicidade todos devemos buscar. Queremos sim sermos felizes, mas onde está a nossa felicidade real? Na alegria de servir, no prazer de estar doando o que trouxemos de melhor em nós, porque é assim que nós vamos estabelecer a lei do amor, que ela é gradativa. A lei do amor se estabelece gradativamente.
À medida que o espírito sai de si, ou seja, vence o egoísmo e começa a ter o prazer de amar mais do que ser amado. Por isso a lei do amor diz: amai muito para seres amado então, e não necessariamente seremos amados pela mesma pessoa para quem dispensamos o amor, porque às vezes doamos o nosso amor para alguém que não está pronto para doar de si. Mas a lei do amor é de 1 para 100. Isso é necessário e importante refletirmos. Nós estamos recebendo da vida centuplicadamente o mínimo do que doamos. Mesmo para aqueles que já não desejam nenhuma retribuição, assim mesmo estão recebendo, porque é uma lei divina, a lei do amor. E nós precisamos desenvolver uma sensibilidade de perceber quanto centuplicadamente recebemos e transformar o que recebemos em gratidão. O que é essa gratidão? É uma ação operosa de solidariedade. Como que eu vou demonstrar a minha gratidão? Fazendo para o outro o que eu tenho recebido do amor de Deus, da misericórdia do Pai. Então, e das pessoas que são instrumentos para chegar isso até nós. Então, as pessoas nos trazem estas vibrações, carreando o amor de Deus por nós, e aquilo nos satisfaz de tal forma que nasce o desejo de que outros sintam o que nós estamos sentindo. E aí nasce a solidariedade. Para a gente dizer assim, esse espírito tem gratidão, ele não tem retribuição. Ele tem ação no bem. Esse é o espírito que tem gratidão. É certo nós dizermos que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Porque a destinação do espírito é a perfeição. E para isso nós precisamos passar pelo estágio de espíritos felizes. O espírito feliz não é aquele isento de provas. Não é aquele isento de testes, testemunhos, de grandes desacomodações internas. É isso que nós temos que entender. O que é, então, o mundo dos espíritos felizes, né? Que nós um dia queremos habitar, sermos espíritos felizes. Esta felicidade de vida eterna quer dizer, quando seremos felizes? Quando vivermos como espíritos que fazemos experiências terrenas em cada encarnação. Estou fazendo uma experiência terrena, mas quero viver como espírito segundo os ditames da minha consciência, onde a moralidade do espírito se expressa. Isso é viver a plena felicidade. Viver como espírito. O exemplo máximo que nós temos contemporâneo é o Chico Xavier, que passou todas as adversidades humanas possíveis, de doenças, dramas familiares, quanto foi evidenciado na mídia a distorção da sua capacidade de amar, né? O Chico passou por tudo isso e sempre se sentiu feliz, porque é interno, porque é um estado vibratório ligado ao reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um estado de consciência, nós temos falado todos os dias. O reino de Deus é o quanto da moral cristã eu já tenho em mim. Esse é o estado de felicidade possível para mim. Então, nós precisamos ser felizes na eternidade, ou seja, enquanto espíritos. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral. Esse é o cerne desse item do Evangelho. Qual é o objetivo da minha reencarnação na Terra? É o aperfeiçoamento moral. Do que necessito para que esse aperfeiçoamento moral se estabeleça em mim? De circunstâncias desafiadoras. Desculpa. Deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Traduzindo,
O aperfeiçoamento moral se adquire facilmente enquanto encarnados e dificilmente enquanto desencarnados. Essa é a necessidade da reencarnação, porque ela vai promover o nosso aperfeiçoamento moral, onde, como, com quem? Nós temos que fazer um plano. Em que circunstância eu estou? Que ambientação eu preciso? Quais são os espíritos que vão se acercar de mim? Estes serão meus professores de educação moral. Esta é o meu ambiente de progresso espiritual. E fazer disso uma aquisição. Então, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, os acontecimentos do dia a dia próprio do ambiente em que vivemos, do país onde estamos. Nós temos essas circunstâncias de fatos. Nós temos a diversidade dos nossos gostos. Os espíritos dizem de vossas tendências, de vossas necessidades. E toda essa diversidade de experiências desafiadoras é também um meio de vos aperfeiçoar. Olha, essa é a visão do espírito feliz. Tudo vem para o bem. Nada é para nos queixarmos, nos tornarmos infelizes, arrastadamente vivermos ou até desistirmos de viver e passar apenas a existir. É um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, que o tema é a fé e a caridade. Para com aqueles que pensam diferente de nós, para aqueles que nos hostilizam, para aqueles que nos ofendem ou até nos caluniam, que são os nossos professores de educação moral, a estes nós devemos desenvolver sentimentos caridosos. Porque vamos pensar juntos. Hoje nos hostilizam porque ontem fomos próximos e nos incompatibilizamos com mágoas e ressentimentos, ausência de perdão e vingança. Essa é a temática. Ok. A espiritualidade, através das leis de Deus, nos permite reencontrá-los. Com qual objetivo? Aperfeiçoar moralmente. Como? Exercendo sentimentos por eles que eu não tinha. E daí fazer a caridade. É bem clara. Quando a gente quer compreender o que é mesmo que eu vim fazer na Terra, é bem claro isso. Eu preciso ter sentimentos valorosos por aqueles que fazem parte da diversidade das circunstâncias difíceis, para que eu exercite a caridade moral de um para um. Essa vai ser a força do Espírito, né? Em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Sacrifício é uma palavra que o Evangelho traz quase em todos os capítulos, porque se a caridade é um estado de abnegação e devotamento, o sacrifício, por exemplo, da renúncia, compõe a abnegação. O sacrifício dos interesses pessoais compõe os valores morais. Então, esse sacrifício, a renúncia é um ato sacrificial. O perdão é um ato sacrificial. Você abandona o seu ponto de vista para compreender o outro em espírito e verdade e alentá-lo de esperança. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. Quando Jesus afirma a felicidade não é deste mundo, ele não disse do planeta Terra.
Ele disse do mundo interno que habita em vós. Esse mundo ainda com egoísmo, com interesses pessoais, esse mundo cheio de convenções externas, enfim, esse mundo da crueldade. Não é deste mundo. Jesus não veio trazer este mundo. Jesus veio trazer um outro mundo para nós, o mundo dos espíritos. Ele veio trazer. Ele veio trazer para nós um outro reino, o reino consciencial. E ele veio trazer uma outra diretriz, a caridade, para que houvesse salvação de todos nós. Então, quando Jesus traz esse momento tão revolucionário do Espírito, ele volta a dizer que então a felicidade possível na Terra, a felicidade é possível na Terra se somos espíritos felizes. Por que seríamos espíritos felizes? Porque a nossa vida está com uma moral ilibada, com uma moral retilínea, o bem na proporção do nosso planeta. Não somos espíritos puros, não somos espíritos crísticos, mas nós somos espíritos que já podemos dizer todas as noites, ao recostar-nos em nosso leito, se nós tivermos um dia pautado no bem exclusivamente. E se nós percebermos que ainda há tendências a serem modificadas, e para todos nós existem essas tendências, vamos colocar como uma pauta, vamos colocar como uma premência evolutiva para nós, para que a gente possa realmente fazer diferente e reverter um processo. Nós precisamos querer ser espíritos felizes, porque isso é possível relativamente para nós. Quando os prazeres são os prazeres do bem. Em flashes nós já temos esses momentos, não é? Que a gente faz um bem simples para nós, mas que aquilo traz um estado interno de paz. Nós ficamos harmonizados naquele dia, há uma chama de esperança vibrando em nós. É o bem praticado. E quando nós dizemos, eu não estou bem, e a gente tem falado muito aqui sobre isso, quando a gente diz, eu não estou bem, é o mal que há em nós prevalecendo. Não é porque alguém nos fez o mal, é porque o mal que há em nós ainda prevalece e isso nos deixa desarmonizados. Então, a história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristãos, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então vamos refletir. Esse item do Evangelho, ele é muito importante. Porque se nós aprendermos, absorvermos esse conteúdo e esposar de verdade essa ideia de que o que nós estamos fazendo na Terra é o desenvolvimento da moralidade, se o que nós viemos fazer aqui, sobre o amparo de Jesus, é o desenvolvimento da moralidade, tudo o resto é instrumento para isso. Nós temos dificuldade de aceitar isso e, obviamente, de viver. Então, uma criança vai para a escola. Ela vai para a escola para ser alfabetizada. Mas ela vai ser alfabetizada para quê mesmo? Ela vai aprender a matemática, ela vai aprender história, geografia, português, outros idiomas,
para que mesmo? Para que a sua razão se ilumine e os sentimentos possam expandir. É para isso. Porque os Espíritos nos explicam que para o desenvolvimento da moralidade é necessário que nós possamos desenvolver e ampliar a nossa inteligência. Mas todo o tempo todo, nós temos que fazer essa pergunta para nós. Essa criança que está indo na escola, aprender matemática, português, etc., ela está se tornando melhor? Ela está convertendo isso em moralidade? Nós outros adultos, que fomos à escola, que temos uma profissão, a gente pode dizer para nós mesmos que a nossa profissão nos tornou mais moralizados? Nós temos que nos perguntar. Porque se a profissão não desenvolveu em nós os sentimentos, nós pegamos um atalho errado. E vai custar muito voltar para o caminho. Vai custar. E assim é tudo. Assim é tudo. Porque vamos voltar à linha do texto que a Célia leu, né? O aperfeiçoamento moral é o único objetivo de nós estarmos aqui. Então, eu tenho uma família. Essa família me possibilita que eu me torne mais moralizada? Se não torna, peguei a paralela, o atalho que não vai me conduzir aonde eu preciso estar. Então, quando ele diz, Deus criou para sermos felizes na eternidade, ou seja, eternamente felizes, na medida que nós compreendemos o que nós viemos fazer aqui. E aí, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral. Por quê? Qualquer coisa que eu me envolver, o objetivo final é eu me moralizar, espiritualizar a existência. E aí a gente vai ver que a humanidade está pegando o caminho contrário. Qualquer coisa que alguém está fazendo é para qualquer coisa menos para isso. E obviamente que não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Qualquer coisa que a gente ganhe com alguma coisa que a gente realiza, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, isso deve ser o resultado do processo de moralização. E é difícil demais para a gente aceitar isso. É difícil. Eu encontro com uma pessoa na rua, no trabalho, seja lá, né? Qual que é o objetivo de eu encontrar aquela pessoa? Me moralizar. Porque não tem outro objetivo na Terra. Não tem. E a não aceitação disso está fazendo com que nós permanecemos aqui o tempo que estamos permanecendo e atrasando o processo evolutivo da Terra. E isso eu vou falar uma palavra que eu não gosto muito, mas desculpa não estar conseguindo um outro vocabulário nessa hora. Mas isso é um karma coletivo.
Não é karma, né, a palavra? Fala Uma prova, né? uma prova, obrigada. Uma prova coletiva. Nós temos as nossas provas pessoais, as nossas, e nós temos as provas coletivas. Então, quando eu recebo a oportunidade de vir à Terra, de renascer, de estar aqui, e não utilizo dos recursos que eu recebi, que é a mão cheia, que são inúmeros, para me moralizar, então eu utilizo tudo isso para me comprometer diante das leis, eu estou necessariamente contribuindo para o atraso do planeta Terra. Necessariamente. Será que isso é grave? Né? Temos que nos perguntar. Da importância de nós entendermos que, na medida que nós vamos nos moralizando, o espírito passa a enxergar. Porque o corpo, ele vê com os olhos, com o globo, com o sistema ocular. Né? O corpo tem todo um mecanismo e a gente enxerga, né? Pelas funções do olho. É claro que não é o corpo que vê, a gente sabe disso, né? Mas sem o olho a gente não enxerga. E o que faz o espírito enxergar? No corpo é o olho. E o espírito? Com o que ele vê? Ele vê com o sentimento. Então, na medida que eu não desenvolvo os meus sentimentos, eu, espírito, não vejo nada. Porque para que haja a visão em qualquer nível, é necessário a luz. E a luz do espírito é o sentimento. Se eu não me moralizo, eu não enxergo a mim mesmo, nem o outro. Não tem como. É impossível. E não me percebendo e nem o outro, o que eu faço? Eu superdilato o processo de conservação, que no caso humano, né? Quando a gente exacerba isso, chama egoísmo e orgulho. Na ausência da visão, eu tenho que me proteger no último, de maneira extremamente exagerada, que chama orgulho e egoísmo. Não tendo outro instrumento, é com isso que eu lido. Na proteção exagerada, chamado orgulho e egoísmo. Então, não é nenhuma novidade isso que nós estamos falando, não é? Não é nenhuma novidade. Mas a novidade seria nós aproveitarmos o dia de hoje e nos conscientizarmos definitivamente que o objetivo é esse. Das relações, da profissão, da interação com o mundo, com tudo. Porque os estímulos são esses. Os estímulos são esses. E aí, nós vamos fazer um breve comentário de um texto intitulado Progresso. Porque nós temos que progredir. Mas o progresso do espírito é a moralidade. Então, tem um texto de Emmanuel, um livro chamado Cura. E aí ele tem um prefácio. Ele diz assim: a sublimação do espírito, na essência, obedece aos mesmos princípios que preponderam no aprimoramento da vida material. Olha que belo isso, né?
nós entendermos essa questão, que na essência os princípios são os mesmos. Em todos os setores da evolução, anotamos o contrato justo entre o Criador e a criatura, na base de todas as realizações. E aí ele vai começar a colocar sobre as atividades humanas, né? Sobre aquilo que nós realizamos. E cada qual de nós, numa existência, vai atuar de uma maneira. Então ele diz assim: na arte, sem dúvida, concede o Senhor ao emissário da beleza a inteligência e a matéria, exigindo-lhe, porém, dedicação e devotamento à obra que lhe compete atender, a fim de que o mármore ceda de si os primores de estatuária, a fim de que a melodia se ajuste ao pentagrama. Então, assim, ele trouxe a questão da arte e nós vamos transferir isso para todos os setores, né, da atividade humana. E a semana que vem, na segunda-feira, a gente recomenta essa história, esse texto. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, o Senhor possa derramar sobre nós suas vibrações de paz e de equilíbrio. Que nesse momento tão especial, que nos encontramos em seu nome, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, Senhor, para nos fazermos espíritos melhores, mais dispostos ao bem e à verdade. Que nesse dia, Senhor, possamos nos conscientizar um pouco mais do que viemos fazer na terra conosco mesmos, para que no dia do nosso retorno ao mundo espiritual, possamos nos sentir em festas íntimas, possamos comemorar com alegria, com bom ânimo, com os nossos amigos espirituais, as construções felizes que fizemos aqui, ante aos desafios que nos chegaram. Que sejamos espíritos prontos para o amor, dispostos ao bem, todos os dias da nossa vida. Que nesta hora, Senhor, os bons espíritos que nos amam possam olhar e socorrer por todos aqueles que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesse instante os bons espíritos possam socorrê-los e ampará-los, para que possam se fortalecer. E aqueles que estão prestes a retornar ao mundo espiritual, que possam ser visitados nesta hora, amparados nas suas necessidades mais íntimas, confortados em seus corações, para que a chegada seja suave e o amparo seja intenso. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.